Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar hoje em Romanos, capítulo 3, verso 1 ao verso 4. O texto nos diz: Qual é, então, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. O texto é uma refutação de Paulo a algumas questões que eram levantadas por aqueles que não aceitavam o seu ensino. Porque no capítulo 1 ele desenvolveu sobre a depravação dos gentios. No capítulo 2, sobre a depravação dos judeus. E em particular, no final do capítulo 2, ele fala sobre a circuncisão e como a circuncisão ela não é suficiente para salvar. O judeu não poderia olhar para a circuncisão como garantia da sua salvação, porque se a circuncisão havia sobre uma pessoa e ela não era cumpridora da lei, essa pessoa estava debaixo de condenação e não tinha nenhuma garantia de vida eterna. E a questão que se levantava agora no capítulo 3, tratada por Paulo, é se a circuncisão ela não me garante salvação, então qual é a utilidade, qual é o valor da circuncisão? Alguns questionamentos são levantados e dentre esses questionamentos, diante de Paulo, eles diziam que Paulo queria argumentar que todas as alianças, tudo aquilo que foi instituído por Deus para os judeus no Antigo Testamento era sem valor. Era isso que Paulo queria dizer na mentalidade desses judeus. E Paulo está refutando esses questionamentos que eles colocavam, dizendo, ainda que a circuncisão ela não era garantia de salvação, mas o povo judeu ele foi abençoado por tudo aquilo que Deus derramou sobre eles. E ele diz, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, a circuncisão ela nunca foi dada pelo Senhor para ser como meio de salvação, mas era estabelecida por Deus, o sinal estabelecido pelo Senhor, o selo da aliança daqueles que confiavam no Senhor, no seu Messias, na salvação pela fé, e Deus estabelecia o pacto para os seus descendentes e por meio daquela aliança eles eram alimentados, eles eram confirmados, eles eram ensinados e instruídos na verdade de Deus. E Deus separou um povo para se dar a conhecer, para revelar a sua verdade, a sua doutrina. Nós temos ali no Antigo Testamento a igreja visível no meio dessa igreja visível, assim como nos dias de hoje, existem pessoas que verdadeiramente creem no Senhor e pessoas que não creem no Senhor. Então, o que nós temos na antiga aliança, por meio dos pactos, são ensinos dados pelo Senhor. Deus se revela ao povo judeu, estabelece os selos do pacto, a circuncisão, e à medida que Deus estabelece isso, Deus se dá a conhecer e eles eram beneficiados por essa revelação da parte do Senhor. De modo que a circuncisão não era algo vão, não era inútil, mas instruía o povo nos ensinamentos do Senhor e o povo conhecia mais do Senhor. Mas há um segundo questionamento que eles levantam no verso 3, quando eles dizem, então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Versículo 3. Uma das questões levantadas pelos judeus era que o que provava que o ensino de Paulo e o cristianismo era falso era que a grande maioria dos judeus não haviam crido. Mas Paulo começa a refutar isso, dizendo que ainda que Deus estabeleceu, derramou da sua palavra, da sua verdade, da sua revelação ao povo judeu, mas ainda que a maioria deles foi incrédula,
a verdade de Deus permanece. Nós não podemos medir a verdade de Deus, do Senhor, da sua promessa, no modo como as pessoas recepcionam a sua palavra. Ainda que a maioria das pessoas rejeitem a verdade de Deus, a verdade continua estando em Deus. E por isso, ele diz, de modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Diante de uma questão em que todos os judeus estão rejeitando Jesus e rejeitando a mensagem do Evangelho, e Deus estabelece que Ele é o seu Filho, Ele é o Salvador, e as pessoas não reconhecem isso, mas a verdade é que todos estão errados e Deus está falando aquilo que é correto. Paulo está refutando o argumento de que os judeus estão dizendo que a maioria rejeitaram o Senhor e por isso o cristianismo está errado. Paulo está dizendo, ainda que todos os judeus rejeitarem o Senhor, ainda assim Deus está com a verdade, porque Ele é o justo juiz, Ele é a verdade, é Ele que estabelece o caminho correto, é Ele que estabelece o que é certo e o que é errado. Então Paulo refuta esse segundo aspecto que está levantado aí por essas pessoas. Esses dois questionamentos levantados por aqueles que queriam rejeitar o ensino da palavra de Deus, eles nos levam a concluir como nós não podemos confiar em nossa lógica. Porque ao rejeitar a verdade de Deus de que todo ser humano é pecador e que o judeu não poderia confiar na circuncisão para se salvar, judeu e gentio todos são pecadores, estão debaixo de pecado, todo ser humano está debaixo de pecado. Ao rejeitarem isso, eles estavam levando a condenar o ensino de Paulo por estarem fazendo uma lógica totalmente perversa. Eles estavam dizendo que o ensino de Paulo está errado, porque isso me levaria a acreditar que as alianças do Antigo Testamento, o selo do pacto, a circuncisão é algo sem valor. E eles rejeitavam o ensino de Paulo como se o ensino ele contrariasse os demais ensinos da Escritura. Um outro caminho era o caminho pragmático, o caminho em que eles não viam lógica na verdade de Deus sendo rejeitada pela grande maioria dos judeus ou por todos os judeus. Os líderes, o sinédrio, o sumo sacerdote, os anciãos não estavam reconhecendo Jesus como Senhor. E eles diziam, é óbvio que isso não é a verdade de Deus, porque senão os líderes judeus iriam reconhecer isso. E aí eles construíram uma lógica que simplesmente os afastava de Deus porque eles não estavam com o coração aberto para ouvir a verdade de Deus. E quão perigoso é quando nós construímos ideologias, pensamentos e simplesmente não ouvimos a verdade de Deus e estabelecemos conceitos, doutrinas em nossos próprios corações e nos apartamos de uma verdade tão simples que percorre toda a Escritura. A verdade que estava sendo rejeitada é que todo ser humano é pecador, que todos estão diante de Deus e não somos melhores uns dos outros. Nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. É porque muitos rejeitam essa verdade que continuam confiando em suas obras, em seus próprios méritos para terem salvação. Porque rejeitam essa verdade básica estabelecida em capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos. Que as pessoas continuam olhando para aquilo que fazem, aquilo que tem servido ao Senhor, ou que tem feito para confiarem em seus próprios méritos e não olharem para Cristo. É porque rejeitam essa verdade básica das Escrituras. Muitos argumentos são levantados como foram levantados naqueles dias, mas a verdade permanece. Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.